Olá! Seja muito bem-vindo! Olha, quem vive o ambiente universitário sabe, ali é um verdadeiro campo de batalha de ideias. Cada conceito, cada crença, tudo é colocado à prova o tempo todo. E é exatamente nesse cenário, né, que a fé cristã precisa estar preparada para se apresentar de um jeito inteligente, de um jeito coerente. É aqui que entra a apologética cristã. E nesse nosso papo de hoje, a gente vai construir juntos uma base bem sólida para entender e defender a fé de forma racional. A ideia não é ter uma resposta pronta para tudo na ponta da língua, mas sim construir um alicerce firme para a gente poder pensar, dialogar e, claro, fortalecer a nossa própria convicção. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse tema que é fascinante. Para essa nossa jornada fazer sentido e a gente não se perder no caminho, vamos seguir um mapa com 6 etapas, tá bem? Primeiro, a gente vai direto nas raízes, os fundamentos bíblicos e históricos, para sacar de onde tudo isso veio. Depois, vamos montar grande estrutura que sustenta o resto, a cosmovisão cristã. A partir daí, a gente mergulha de vez na relação entre razão, fé e as evidências da existência de Deus. Na quarta etapa, a gente vai encarar de frente algum dos maiores desafios intelectuais que aparecem por aí. A quinta parte vai ser dedicada a entender por que o cristianismo é tão singular. E, por fim, a gente amarra tudo com uma conclusão e ainda deixa umas dicas para quem quiser continuar essa exploração. Esse roteiro foi pensado para a gente construir um entendimento completo, passo a passo. Então, vamos lá para a nossa primeira sessão, Fundamentos Bíblicos Históricos. Porque pensa bem, antes de sair defendendo a fé, a gente precisa entender de onde vem essa prática. E pode acreditar, isso não é nenhuma invenção moderna. As raízes da apologética estão fincadas lá atrás, na própria Bíblia e na longa e rica história da Igreja. Olha que interessante a origem dessa palavra. Apologética vem do grego apologia. Só que, no contexto original, não tinha nada a ver com pedir desculpas, como a palavra apologia soa pra gente hoje em português. Muito pelo contrário, apologia significava uma defesa formal, uma argumentação lógica, bem estruturada. Pensa num advogado defendendo um cliente no tribunal. É exatamente essa a ideia. Um dos exemplos mais famosos da antiguidade é a Apologia de Sócrates, de Platão, que é basicamente a defesa que o filósofo fez de si mesmo em Atenas. Então, quando a gente fala de apologética cristã, a gente está falando de apresentar um caso com evidências, com razões, para a verdade do cristianismo. É uma atividade intelectual, racional e, olha, absolutamente essencial. E este versículo aqui é o texto-chave, é tipo o RG da apologética. O apóstolo Pedro diz para a gente estar sempre preparado para responder. Essa preparação exige estudo, reflexão, organizar as ideias, não é algo que acontece do nada. E perceba, não é uma sugestão, é uma ordem. A razão da esperança que a gente tem não é um sentimento vago, é algo que pode e deve ser explicado com razão. Mas aqui vem o pulo do gato, a atitude. A defesa tem que ser feita com mansidão e respeito. O objetivo nunca é ganhar um debate no grito, humilhar outra pessoa. O objetivo é apresentar a verdade de um jeito amoroso, respeitoso, que honre a Cristo. Porque, no fim das contas, a forma como a gente defende a fé é tão importante quanto o que a gente defende. Muita gente pode achar que essa ideia de defender a fé é algo que a Igreja inventou séculos depois. Mas a verdade é que a apologética está no DNA do Novo Testamento. Pensa na cena. O apóstolo Paulo em Atenas, no Areópago, o centro do pensamento filosófico do mundo antigo. Ele está ali, cara a cara com os filósofos estoicos e epicureus. Ele não começa citando o profeta Isaías. Não! Ele observa a cultura deles, cita os poetas deles e constrói uma ponte a partir do Deus desconhecido que eles adoravam para então apresentar o Evangelho. Isso é pura apologética em ação. Outro exemplo, o Evangelho de Lucas. Ele não começa com "era uma vez". A introdução é de um historiador cuidadoso que diz que fez uma investigação completa para que o leitor Teófilo tivesse plena certeza dos fatos. Desde o comecinho, a fé cristã buscou se apresentar de forma racional, histórica e que pode ser verificada. E essa tradição bíblica não parou por aí, de jeito nenhum. Ela atravessou toda a história da Igreja. A cada nova era, com seus desafios particulares, Deus levantou pensadores para defender a fé. Lá no século II, Justino Mártir, um filósofo que se converteu, argumentou para o Império Romano que o cristianismo não era uma superstição de gente ignorante, mas sim o ponto final da busca humana pela verdade, a verdadeira filosofia. Séculos depois, quando Roma caiu e os pagãos culparam os cristãos, Agostinho de Hipona escreveu aquela obra monumental, A Cidade de Deus, que é uma baita apologética para a história.
Na Idade Média, Tomás de Aquino usou as ferramentas da filosofia de Aristóteles para construir argumentos racionais para a fé. E chegando no século XX, diante do ceticismo moderno, figuras como C.S. Lewis, Chesterton e, mais recentemente, William Lane Craig apresentaram defesas brilhantes da fé cristã para a nossa mente contemporânea. A apologética se adapta aos tempos, mas a sua missão continua a mesma. Beleza, então para a gente fechar essa primeira parte, o ponto crucial é que a apologética não é opcional e muito menos uma invenção recente. Ela tem um mandato claro na Bíblia, está presente desde o início da Igreja e tem uma história riquíssima de diálogo com os desafios de cada tempo. É a tarefa de apresentar uma defesa racional e respeitosa da verdade cristã. Vamos em frente para a nossa segunda sessão. Agora que a gente já entendeu o que é a apologética, a pergunta é: o que exatamente estamos defendendo? E a resposta pode até surpreender. A gente não defende só fatos isolados ou doutrinas soltas. O que a gente defende é uma visão de mundo completa, um jeito coerente de enxergar toda a realidade. E essa é a base, o alicerce para qualquer argumento que a gente vá construir. A palavra cosmovisão parece chique, né? Vem do alemão, Weltanschauung. Mas a ideia é bem simples. Pensa num par de óculos. Cada pessoa no mundo usa um óculos através do qual ela vê e interpreta tudo. Todo mundo tem uma cosmovisão, mesmo que nem perceba. É como se fosse o sistema operacional da nossa mente. E uma boa cosmovisão tenta responder aquelas perguntas gigantes da vida. Origem, ou seja, de onde a gente veio. Significado, por que estamos aqui. Moralidade, como a gente deve viver. E destino, para onde estamos indo. A apologética cristã argumenta que a cosmovisão que a Bíblia apresenta oferece as respostas mais coerentes e que fazem mais sentido para essas questões fundamentais. A história central da cosmovisão cristã pode ser contada como uma grande peça de teatro em 3 atos. Primeiro ato, a criação. O universo não é um acidente, não surgiu do nada. Ele é obra de um Deus bom e inteligente que criou tudo com propósito. E a humanidade é o ponto alto dessa criação, feita à imagem de Deus, com valor, com dignidade. Segundo ato, a queda. Aqui entra o drama. A humanidade, usando sua liberdade, escolheu se rebelar contra Deus. Esse ato, o pecado, não foi um errinho bobo, foi uma fratura cósmica que bagunçou tudo. Nosso relacionamento com Deus, com as outras pessoas, a nossa própria mente e até a natureza. Isso explica por que existe mal, dor e caos no mundo. Mas a história não acaba aqui. Terceiro e último ato, a redenção. Deus não abandonou sua criação quebrada. Ele iniciou um plano de resgate que chega ao seu clímax em Jesus Cristo. A vida, a morte e a ressurreição dele são a solução de Deus para o problema do pecado, o jeito que ele está usando para consertar todas as coisas. Essa estrutura, criação, queda e redenção, é a espinha dorsal de todo o pensamento cristão. Resumindo a ópera, o ponto central desta sessão é que, antes de defender os detalhes da fé, a gente precisa ter o quadro geral bem claro na mente. A cosmovisão cristã, com essa história de criação, queda e redenção, dá uma estrutura que faz sentido não só para a teologia, mas para todos os aspectos da nossa vida. É a partir dessa base sólida que a gente consegue construir uma defesa relevante. Chegamos à terceira sessão, e aqui a gente vai cutucar uma das objeções mais comuns no mundo acadêmico, aquela ideia de que fé e razão são inimigas mortais. Muita gente enxerga a fé como um salto cego no escuro, enquanto a razão seria o caminho da luz, da evidência. Pois bem, nesta sessão a gente vai desafiar esse mito e mostrar que a fé cristã não só é compatível com a razão, como na verdade é apoiada por ela. Esse quadro aqui mostra a diferença de um jeito brilhante. A cultura popular adora pintar a fé como acreditar em algo sem evidência nenhuma, ou até contra as evidências. É o tal salto no escuro, uma decisão puramente emocional, o contrário do pensamento racional. Mas, gente, isso é uma caricatura. A ideia bíblica de fé é completamente diferente. A palavra grega para fé, pistis, traz a ideia de confiança, de lealdade, uma convicção que tem um bom motivo para existir. É uma confiança baseada em evidências, a evidência da criação, da história, da vida, morte e ressurreição de Jesus. Então, não é um salto no escuro, mas um passo em direção à luz, confiando naquele que se revelou. A fé não desliga o cérebro, ela o completa, permitindo que a razão alcance verdades que sozinha ela não conseguiria. A fé cristã não precisa ficar só na defensiva.
a gente pode usar a razão para construir argumentos positivos. Existem alguns argumentos filosóficos clássicos que juntos formam um caso muito forte para a existência de um criador. O argumento cosmológico parte de uma ideia simples. Tudo que começa a existir tem uma causa. A ciência moderna, com o Big Bang, nos diz que o universo teve um começo. Logo, o universo precisa de uma causa que seja fora dele, atemporal, imaterial e absurdamente poderosa. Depois, tem o argumento teleológico, o do design. Olha o ajuste fino do nosso universo. As leis da física são tão precisamente calibradas para a vida existir que pensar que isso foi por acaso é muito mais difícil do que pensar que houve um projeto inteligente por trás. E por fim, o argumento moral. Lá no fundo, todo mundo tem um senso de que certas coisas são simplesmente erradas. De onde vem essa lei moral? Se Deus não existe, isso é só uma convenção social. Mas se a moralidade é real, ela aponta para um legislador moral, que é a fonte de todo o bem. É legal saber também que dentro da apologética existem diferentes times, com ênfases diferentes. Não que eles briguem entre si, mas cada um foca em uma coisa. Tem a galera da teologia natural, como Tomás de Aquino, que é o time da razão e da evidência pura. Eles acreditam que a gente pode chegar a Deus através da lógica. Tem a turma experiencial, como Pascal, que valoriza mais o encontro pessoal, a experiência subjetiva com Deus. Para eles, as razões do coração falam mais alto. E tem a escola revelacional ou reformada, de Agostinho e Calvino, que tenta unir as duas coisas. Eles dizem, olha, as evidências estão aí, mas por causa do pecado, a gente precisa de uma luz especial, a ajuda do Espírito Santo, para conseguir enxergar a verdade direito. Para fechar essa sessão, a mensagem principal é esta. Essa história de fé contra a razão é uma briga falsa, é uma cilada. A fé cristã bíblica chama a mente para a festa, não manda ela ficar do lado de fora. Acreditar em Deus não é um sacrifício do intelecto. Pelo contrário, é uma posição super defensável, apoiada por pistas que a gente encontra desde a origem do universo até o fundo do nosso próprio coração. Ok, até aqui a gente construiu bastante, né? Mas uma fé honesta não pode fugir das perguntas mais cabeludas. Ignorar as questões difíceis é sinal de fraqueza, não de fé forte. Então, nesta sessão, a gente vai entrar nos rounds mais pesados e encarar de frente dois dos maiores desafios que jogam contra o cristianismo: o problema do mal e o tal conflito entre ciência e fé. Essa pergunta dói. Dói na mente e dói na alma. E é talvez a objeção mais forte contra a fé. O raciocínio é simples e brutal. Se Deus é todo bom, Ele quer acabar com o mal. Se Ele é todo-poderoso, Ele pode acabar com o mal. Mas o mal está aí, em toda parte. Então a conclusão do cético é: um Deus assim não pode existir. Qualquer pessoa que já sofreu ou viu o sofrimento de perto sente o peso dessa questão. Como a fé cristã responde a isso? Não existe uma resposta mágica, uma frase de efeito. A resposta cristã tem várias camadas. Primeiro, tem a defesa do livre-arbítrio. Deus queria criar filhos que o amassem de verdade, não robôs programados para obedecer. E amor de verdade exige liberdade, o que inclui a terrível liberdade de escolher o mal. Segundo, tem a ideia do mal como uma privação. O mal não é uma coisa que Deus criou. Ele é a ausência, a corrupção do bem que já existia, tipo a ferrugem que corrói o metal. Mas a resposta cristã mais profunda não é uma ideia, é uma pessoa. Na cruz, a gente vê um Deus que não fica olhando o sofrimento de longe. Ele mergulha no nosso sofrimento, toma para si o pior do mal e o derrota de dentro para fora. A cruz não explica por que o mal existe, mas mostra o que Deus fez a respeito dele. E por fim, a nossa resposta inclui uma esperança. A promessa de que um dia a justiça vai vencer e todo o mal e sofrimento serão eliminados para sempre. Outro campo de batalha gigante, a relação entre ciência e fé. A narrativa que a gente mais ouve é que a ciência, baseada em fatos, vive em guerra com a religião, baseada em fé cega. Mas isso é uma simplificação muito grosseira. O ponto central é que o conflito de verdade não é entre o método científico e a fé em Deus. Aliás, é uma ironia, porque a ciência moderna nasceu num berço cristão, com gigantes como Copérnico, Kepler e Newton, que acreditavam que estudar a natureza era estudar a obra de um criador inteligente. O conflito real é entre duas filosofias, duas visões de mundo. O naturalismo, que diz que só a matéria existe, e o teísmo, que acredita que um Deus criou tudo. A Bíblia não é um livro de biologia ou física. O objetivo dela é revelar Deus e o seu plano. Mas quando ela toca em assuntos do mundo natural, ela fala a verdade. Então, o que a gente tira desta sessão? A gente vê que a fé cristã não se esconde das perguntas difíceis. Ela tem recursos profundos para lidar com objeções pesadas como o problema do mal e a suposta guerra com a ciência. A resposta final ao mal é a cruz, e a paz com a ciência acontece quando a gente entende que o debate é sobre visões de mundo. Longe de ser irracional, o cristianismo oferece uma estrutura que parece explicar melhor a realidade, com toda a sua beleza e toda a sua dor.
Vamos para a nossa penúltima sessão. Em um mundo pluralista como o nosso, onde a moda é dizer que todos os caminhos levam a Deus, uma das afirmações mais polêmicas do cristianismo é a sua exclusividade. A ideia de que Jesus é o único caminho soa arrogante para muita gente. Nessa sessão, a gente vai encarar esse desafio não só para defender essa singularidade, mas também para ter ferramentas para discernir a verdade no meio de tantas vozes. Para ajudar a gente a navegar nesse mar de religiões e ideias, tem uma caixinha de ferramentas muito prática. É só pensar nas 4 operações da matemática. É um jeito simples de ver como muitos grupos se desviam do cristianismo histórico. Primeiro, a adição. Eles pegam a Bíblia e somam outro livro, outra revelação, como se a Bíblia não fosse suficiente. Segundo, a subtração. Eles olham para Jesus e subtraem algo essencial dele, geralmente a sua divindade. Dizem que ele foi um bom mestre, um profeta, mas não Deus. Terceiro, a multiplicação. Eles pegam a salvação, que é pela graça, e multiplicam os requisitos. Dizem que é fé mais alguma obra, alguma regra do grupo deles. E por último, a divisão. Eles pegam a nossa lealdade e a dividem. Não é só lealdade a Cristo, mas a Cristo e a organização deles, que se diz o único caminho. Ficar de olho nessas 4 operações ajuda muito a analisar o que a gente ouve por aí. Agora, vamos ao coração da singularidade cristã. O que faz o cristianismo ser diferente de tudo não é só um código moral superior, mas um evento histórico público que pode ser investigado: a ressurreição de Jesus Cristo. Pensa bem, se Jesus ressuscitou, então o que ele disse sobre si mesmo é verdade. Se não, como o apóstolo Paulo disse, a nossa fé não vale nada. E as evidências são muito fortes. Primeiro, o túmulo vazio. Todos os relatos de amigos e inimigos concordam que o túmulo estava vazio no domingo de manhã. Se fosse uma farsa, era só os inimigos de Jesus mostrarem o corpo. Fim de papo. Mas eles nunca puderam. Segundo, as aparições. Jesus não apareceu para uma pessoa só, num sonho. Ele apareceu para grupos, para mais de 500 pessoas de uma vez, em lugares e momentos diferentes. Terceiro, a transformação dos discípulos. Homens que fugiram apavorados na crucificação, de repente se tornam pregadores corajosos, dispostos a morrer pelo que viram. Ninguém morre por uma mentira que sabe que inventou. E por último, a própria origem da igreja. Como um movimento global baseado num Messias crucificado, o que era uma vergonha, explodiu no Império Romano. A explicação mais lógica é que o evento que deu início a tudo, a ressurreição, realmente aconteceu. Então, para a gente amarrar essa ideia, a singularidade do cristianismo não vem de uma filosofia mais bonita ou de regras mais interessantes. Ela está ancorada num evento histórico concreto, um túmulo vazio na cidade de Jerusalém. É a ressurreição que serve como apologética final, a prova que valida tudo o que Jesus disse e fez. É a pedra fundamental de toda a nossa fé. Ufa, chegamos ao final da nossa jornada. A gente viu que a apologética é essa disciplina essencial de defender, com a razão, uma cosmovisão cristã que é coerente, que é apoiada por evidências e que é única por causa de um evento histórico, a ressurreição. A fé cristã, então, não é um salto no escuro, mas um passo muito bem fundamentado em direção à luz. Para quem ficou com a cabeça fervilhando e quer ir além, ficam aqui 3 sugestões de leitura. Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, é um clássico indispensável. Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel, é uma investigação jornalística super envolvente. E A Razão da Nossa Fé, de William Lane Craig, é para quem curte uma abordagem mais filosófica. E para a gente não ficar só na teoria, ficam algumas perguntas para reflexão. Como a gente pode praticar a mansidão e o respeito nas conversas tão polarizadas de hoje? Dos argumentos que a gente viu, qual deles fala mais alto? E por fim, por que a ressurreição de Jesus não é um detalhe, mas algo absolutamente inegociável para a fé cristã? A apologética não termina aqui. Ela é um convite para a gente amar a Deus não só com o coração, mas com toda a nossa mente. Muito obrigada pela companhia.